Bom dia, gente querida, graça e paz em Cristo Jesus, espero que todos estejam bem. Nossa reflexão nessa manhã é a respeito do Espírito Santo, essa pessoa bendita e gloriosa que Jesus chama de Consolador, nos capítulos do Evangelho de João, capítulos 14, 15 e 16. Ele fala a respeito do Espírito Santo como o Consolador, como aquele que virá para habitar em nós. E ele diz assim lá em João capítulo 16, verso 7: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muita coisa que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, que é o Consolador, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, disse Jesus, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Então, nesse texto aqui, Jesus fala de três missões, vamos dizer assim, do Consolador, do Espírito Santo. A primeira delas que ele fala aí está no versículo 8, que ele diz que ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo tem esse papel de, no coração do homem, convencê-lo. Convencê-lo de quê? Convencê-lo do pecado, convencê-lo de que está rebelde diante de Deus, convencê-lo de que Deus é justo, convencê-lo do amor de Deus, convencê-lo que Deus está pronto a perdoá-lo, convencê-lo que haverá um juízo, convencê-lo que o único caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. Este é o papel do Espírito Santo. Muitas vezes o homem quer fazer o papel do Espírito Santo. Muitas vezes as pessoas, eu já vi nas igrejas de uma forma geral, né? As pessoas, quando o pregador está fazendo um apelo, né, pedir até que as pessoas que estão próximas de algum visitante não crente fiquem ali, né? Olhe, vamos lá para frente, vamos, levante a mão. Ou seja, quer fazer o papel do Espírito Santo. E o papel do Espírito Santo aqui, de convencer, somente ele convence. Olha, queridos, somente o Espírito Santo pode convencer o homem de que ele está no caminho errado. Converter-se é isso. Converter-se é que o indivíduo vai numa direção e volta, e lá na frente ele retorna para Deus. Vê que a direção que ele estava indo era uma direção que o levava para longe de Deus. E aí ele faz o retorno, ele se converte. Né? Ele se converte. Então, o Espírito Santo, só o Espírito Santo pode convencer o homem de que ele está no caminho errado, para que, levando ele a converter-se, levando ele a voltar-se para Deus. Nenhum argumento humano, seja teológico, seja filosófico, seja doutrinário, seja alguém que tem uma oratória de pregação impecável, seja por alguém que tem argumentos muito sólidos para oferecer, tem o poder de convencer o homem de que ele está no caminho errado. Somente o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado. Somente o Espírito Santo pode convencer o homem da justiça. Somente o Espírito Santo pode convencer o homem do juízo. Se o Espírito Santo não fizer isso, o indivíduo continuará no seu caminho, afastando-se cada dia mais de Deus, indo em direção ao abismo, mesmo pensando que esse caminho que ele está seguindo é um caminho bom, porque a Bíblia também diz isso, né? Há caminhos que o homem parece bom, mas no final dele é destruição, é um abismo. Então somente o Espírito Santo pode fazer isso. Então nossa tarefa como semeadores da palavra de Deus é semear a palavra de Deus e deixar que o Espírito Santo é quem faça o seu papel, a sua obra. Nós não devemos
está querendo fazer a função aqui do Espírito Santo, tentando arrastar as pessoas para que elas creiam em Jesus Cristo. Não é dessa forma, porque nós não temos poder para isso. A Bíblia diz que somente o Espírito Santo tem esse poder de convencer o homem. A segunda missão do Espírito Santo que ele fala aqui é que ele vai guiar toda a verdade, porque ele é o Espírito da verdade. Inclusive lá em João capítulo 15, ele vai dizer aí no verso 26, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade. Olha aí, tá vendo? O Espírito da verdade. Então, esse Espírito da verdade, ele pela sua própria natureza, ele vai nos guiar naquilo que é verdade. A verdade, toda a verdade, é verdade de Deus. Isso a gente precisa entender. Toda a verdade é verdade de Deus. Pode estar na boca até de um incrédulo, mas é verdade de Deus. O incrédulo, o ateu, ele pode estar falando uma grande verdade, e essa verdade aí é verdade de Deus. Ela não é menos verdade porque está na boca de um ateu, de maneira nenhuma. Toda a verdade é verdade de Deus. Inclusive o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então toda a verdade é verdade de Deus, esteja ela na Bíblia Sagrada, esteja ela na boca de um crente, esteja ela na boca de um incrédulo. É verdade, se é verdade de Deus. Não existe verdade fora de Deus. A gente precisa entender isso. Então o Espírito Santo, ele guia o homem, ele dá sabedoria ao homem e guia-o em toda a verdade. Ele diz aí, no versículo 13, guiará a toda a verdade. E se o homem segue verdadeiramente, orientado pelo Espírito, esta verdade, não tem como ele errar. Ele vai encontrar a Deus, ele vai encontrar Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ou seja, o caminho, a verdade. Observou? A verdade. Então, e no fim, toda a verdade vai testemunhar de Jesus Cristo, porque ele é a verdade. Então, quando o Espírito Santo ele dá sabedoria às pessoas, guiando na verdade, as pessoas, na medida que vão abrindo o coração, vão tendo um conhecimento maior a respeito de Deus e a respeito de Jesus Cristo. Só quando o homem está com seu coração endurecido, não se abre nenhum momento para ser guiado pelo Espírito, para estar com o coração endurecido, então tudo aquilo que vem de Deus, ele rejeita. Mas se ele abre o seu coração e se permite deixar guiar por uma verdade, pela verdade que está lá no seu íntimo, que está pulsando lá dentro dele, ele vai encontrar Jesus Cristo. Isso a gente vê porque a gente poderia citar aqui alguns ateus na história que se converteram. Nós temos, por exemplo, C.S. Lewis. C.S. Lewis é um escritor inglês que escreveu as Crônicas de Nárnia. E que já foi até algumas dessas crônicas, me parece que 2 delas, já foi feitas filme, por Hollywood. E ele escreveu as crônicas. Ele era ateu. Ele escreveu as Crônicas de Nárnia, onde ali tem verdade naquelas crônicas do Evangelho. Mas não somente as Crônicas de Nárnia. Ele escreveu um monte de livros falando a respeito da verdade do Evangelho. Mas ele era um ateu. Ele era um ateu. Mas algo dentro dele, essa verdade que estava lá dentro, assim, ficava pulsando, né? E ele se abriu a essa verdade. E na abertura dessa verdade, ele encontrou a Deus. E nós, que já encontramos essa verdade, Jesus Cristo, o Espírito Santo quer nos guiar na verdade de Deus. Quer nos guiar na verdade de Deus, quer trazer assim a sua orientação para nós, para que a gente não fuja dessa verdade, mas que a gente continue andando nela, nos dando assim sabedoria para que a gente possa, descobrindo cada vez mais a vontade de Deus, que é a verdade,
a gente possa tomar decisões melhores na vida e a gente possa viver assim, um viver mais santo, né? Um viver que agrade a Deus. A terceira missão do Espírito Santo, ele fala aí no versículo 14, ele, o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade, Jesus diz, me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. O Espírito Santo, ele vem para testificar de Jesus. É isso que Jesus fala, vem testificar de Jesus, do Pai. O Espírito Santo sempre apontará para Jesus Cristo. Ele glorificará, ele tem essa outra missão no mundo, de testificar do Filho ao mundo e a nós, e de glorificar o Filho. Cada vez que alguém se convence do pecado, da justiça e do juízo, e se converte a Jesus, está glorificando, o Espírito está glorificando assim, com a sua ação na vida de um pecador, está assim glorificando a Jesus Cristo. Cada vez que o Espírito Santo age na vida do homem, guiando-o à verdade, ele está glorificando a Jesus Cristo. Então esta é uma outra missão do Espírito, de testificar de Cristo e de glorificá-lo. Essa é a reflexão neste dia. Eu gostaria que nós tivéssemos mais consciência de que nós temos o Espírito. Esse Espírito habita em nós. Jesus disse que ele estará em nós e não no mundo. Então o Espírito Santo habita em nós. Essa terceira pessoa da Trindade Santíssima está em nós. Nós temos o Pai entronizado, nós temos o Filho à direita do Pai nas regiões celestes, né? E nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E nós devemos glorificá-lo também. Na medida que nós adoramos o Pai, adoramos o Filho, o Espírito também é adorado. E que nós possamos ser mais conscientes dessa verdade, da habitação do Espírito Santo. Nós somos santuários, o povo de Deus é santuário, templo do Espírito Santo em nós. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita num prédio, num edifício. Tem muita gente que sacraliza espaços, né? Tem gente que sacraliza o local do templo. Não, o templo somos nós. Mais na frente eu devo gravar um vídeo a respeito exatamente sobre essa questão do verdadeiro lugar de adoração. Mas por hoje eu gostaria que a gente ficasse com essa mensagem a respeito do Espírito Santo que habita em nós, desse grande Consolador que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que nos guia em toda a verdade e que glorifica ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Um beijão para todos e um abraço bem apertado. Amém?